Mas vocês são bastante expostos. Como que vocês lidam com a paquera? Por exemplo, o neto namora, mas tem algumas irmãs que não se preocupam muito com isso, porque fala se ele não casou ainda. Eu posso orar, por que não? De repente a benção é minha. A benção é minha e não da... Qual o nome dela? Milena. Não é da Milena. Como é que fica isso? Então, eu imagino que vocês devam, sim, através dos directs, dos stories, ou então nas próprias redes sociais, ou até nos eventos, pós-eventos, ou antes, vocês devem ser, com certeza, sediados. Como que vocês lidam com isso? Como sair fora do assédio? E para não cair em tentação, realmente, porque a palavra do Senhor diz, né, para a gente correr, fugir. Né? Não é para tentar ir na linha, como disse a Ariane, né? Não é para ficar na linha e tentar ir, que você vai conseguir, eu vou vencer. Não, você tem que fugir realmente, foge do diabo, né? Foge de tudo isso, porque ele não vai conseguir te tocar se você der vazão, aí já é diferente. Como que você vê isso, Neto? E vamos começar com a Ariane, que ela já estava falando, eu vou dar seguimento com ela. Como que você lida com isso? Você que é solteira, bonitinha, 21 anos, lindinha, super simpática, como que você lida sem ser grosseira, né? Sem afastar aquela pessoa de Cristo, porque às vezes ela é nova convertida e chegou agora, se encantou com a Ariane no evento, meu Deus, e agora? Como que você lida? Eu acho que, em primeiro lugar, há maneiras e maneiras, né? Tem pessoas que já chegam, ai, varoa, você quer ser a minha terra prometida, sei lá, alguma coisa assim. Esse que te digo. Aí quando chega assim, eu já falo, não, nem vou levar em consideração. Às vezes, quando eu vejo que é uma mensagem mais, assim, educada, eu nem respondo, mas também eu falo, não, esse daqui eu não vou bloquear, não vou fazer nada. Então, acho que a gente tem que ver o nível do que está sendo proposto para você, né? Então, se é uma coisa muito grosseira, eu respondo à altura, né? Vou ser bem sincera aqui. Mas você veja que é uma coisa educada, não, muito obrigada, Deus te abençoe, né? Isso, amém. Fala bem, então, querido. Ora porque bastante, não é o que eu quero no momento. Né? Deus tem uma bênção para você. Tipo, não sou eu, mas Deus não tem uma sou bênção eu, mas Deus você. tem. E eu acho que é isso mesmo, tem que ter esse posicionamento mesmo. E você, Neto, namorando... E muitas vezes, realmente, as meninas não levam em consideração a isso, mesmo as moças cristãs, que às vezes estão sem discipulado, estão sem aconselhamento pastoral, até mesmo dos pais, e vão ao evento cristão, fazem parte do meio cristão, mas não tem esse direcionamento correto. Como que você lida com isso? É perigoso porque eu penso onde começou isso, sabe? Eu acho que as pessoas criam uma imagem, vê alguém no púlpito... ou redes sociais, ou vídeo, e começa a criar uma imagem, poxa, esse cara é perfeito, ele é muito legal. Ou ele é muito gatinho, no meu caso, né? Brincadeira. Mas isso é perigoso, porque, não, cara, você não me conhece de sair, sabe, de conversar, você não conhece nem a minha família ainda, a gente nunca vai ter um papo para você criar esse ideal que você criou. Mas no meu caso, namorando, acho que bem menos. A galera tem respeitado. Glória a Deus, né, a Deus. Gente? Amém, né? Mas, nós temos que ser luz, mas né? é isso. Acho que também vem muito da nossa posição, sabe? Do meu posicionamento enquanto figura pública, se a gente pode chamar assim. Porque Com tem certeza. gente que provoca, sabe? Posta uma foto provocando esse tipo de comentário. E eu tenho que Aquelas lembrar fotos, assim, sem propósito nenhum, com versículo bíblico. Eu acho fantástico essas fotos. Tem que lembrar da minha Face. motivação. Por que é que eu estou usando essa ferramenta aqui? É verdade, perfeito. Aquela foto decotada com o versículo. Gente, ainda que eu o ande Senhor, pelo vale da sombra da morte, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele é o Amém, vale querido? da sombra. Aquele é o vale da Esse é o vale da morte. Esse é o vale. Você que está no vale e não está sabendo, vai orar, vai para a vigília. Bota uma roupa decente. Mas, olha, isso é tão importante. Por exemplo, eu conheci meu esposo num evento cristão, eu estava ministrando, estava cantando, e ele disse que quando ele veio falar comigo, assim, já na intenção de, uau, é ela de Deus para mim. E ele falou ele falou oi para mim, eu virei a cara para ele, não olhei, não conversei com ele. Aí depois, numa situação, nós nos reencontramos, e aí foi interessante porque o namoro que eu estava acabou, e ele também, e aí eu cheguei no culto na igreja dele, conheci a igreja e tal, e aí ele veio para mim, eu fiquei sabendo, né, que seu namoro acabou. Eu falei, pois é, né, o Senhor sabe todas as coisas. Aí a frase dele para mim, sabe o que é? Que o Senhor tem o melhor para você. Tipo, eu tenho o melhor, né? Aí eu falei, que bom, né, é verdade. Eu falei, mas eu não estou preocupada com isso agora. Não, é verdade, um tempinho, vai demorar um tempinho ainda, mas Deus vai apresentar. E olha, gente, não é que apresentou? Casei com ele? Deus é bom demais. Aproveitando que a gente está falando dessa coisa de tentação, de assédio, como que a gente lida com isso? Fernando, por que... eu tenho que perguntar. Como que surgiu a história do nome
Não morda a maçã. Desculpa, gente, foi um erro. Então, na verdade, antes de... eu tinha um grupo de e-mail onde eu mandava eu nem contei isso nos bastidores, né? Eu tinha um grupo de e-mail onde eu mandava sempre chamar Café com Deus. Então, eu mandava esses e-mails com um devocionalzinho rápido para eles. Evoluiu, veio o Fotolog. Não sei quem lembra de Fotolog. Sim. E aí, como eu sou designer, eu fazia um design referente a um versículo bíblico e colocava um devocional. Uau. Depois veio os blogs. Eu falei, poxa, eu vou criar um blog porque, afinal de contas, eu vou colocar nele... é como se fosse meu pendrive da época. Não existia pendrive na época, né? Ou nuvem. Né? Então, vou colocar meus estudos. Hoje eu uso o Evernote. Mas, na época, não existia. Eu vou colocar todos os meus estudos, minhas experiências com Deus, meus devocionais e tudo mais. E comecei a colocar lá. Só que antes de colocar lá no WordPress, lá, o nome, na verdade era Blogspot na época, apareceu lá, nome do blog. Eu falei, puxa, e agora? Eu vou colocar Fernando Ortega? Eu vou colocar... falando, não, deixa, ninguém precisa saber meu nome. Aí eu lembrei que alguns tempo atrás, alguns meses atrás, eu entrei na sala lá dos jovens da minha igreja e um rapaz pegou para mim e falou assim, Fernando, me dá um nome aí para uma loja de camisetas. Quero criar uma loja de camisetas, só que eu não quero que seja um nome muito crente, tipo rebelebassurias.com, e nem também um nome muito, né, nada a ver. Tem que ser ali na medida para que as pessoas se... Ganha os dois públicos, as pessoas do Senhor e as pessoas que não conhecem. Eu pensei, cara, sei lá, põe Namor da Maçã. E ele adorou, ele falou, nossa, pode crer, porque o crente vai entender. Esse nome, o cara de fora também vai entender. E realmente, quando eu viajo e tô com a camiseta, o pessoal fica olhando, fica lendo, né? Por que Namor da Maçã? O que ele quer dizer? Então, eu coloquei nesse sentido, né? Eu falei, vou colocar Namor da Maçã. Só que eu não pensava que ia virar um ministério, que ia durar, que ia estar hoje 10 anos de existência, ia viajar através dele e tudo mais. Então, foi super sem querer. Hoje, eu mudaria. Eu tô contando isso só pra vocês, né? Que vocês estão aqui. Em off, só a gente aqui, off, né? não conta pra ninguém. Hoje, eu mudaria. Por quê? Porque eu não digo não morda a maçã. Não morda a maçã é não cometa o pecado. Mas, até como eu já falei aqui em algumas respostas, eu não falo não cometa o pecado. E sim, se encha do Espírito Santo, o resto mostra o porquê que vale a pena não cometer o pecado. Porque se eu falar assim, cara, não peca. Não, mas eu quero. Eu tenho vontade. Eu prefiro ir pelo lado mais fácil. Não é inteligente falar assim, irmão, não peque. É mais fácil você apresentar Salmos 1, verso 2, o prazer da lei do Senhor. E ele meditando e se descobrindo ali e não desejando, então, o pecado. Então, a linha é essa, mas, por enquanto, é esse nome aí. Muito bom. Aproveitando que o papo tá bem legal, tá bem descontraído, gostoso aqui na One RPM Gospel, no Hub. Agora eu vou perguntar para o Eduardo, porque eu acho que eu creio que é bem relevante esse tema. E depois eu pergunto para o Neto também. E eu acho que tem que ser falado disso, né? Qual que é o posicionamento, Eduardo, hoje, na sua opinião, da igreja em relação ao namoro? Porque, como o Fernando estava dizendo, né? Não pode ser uma coisa muito crentez, porque isso acaba afastando o jovem. Hoje, os jovens e os adolescentes, pelo menos eu vejo isso na minha igreja local, é muito difícil mantê-los na igreja. É muito difícil você envolvê-los num projeto dentro da igreja. Você tem que batalhar muito, você tem que ser muito criativo, muito inspirador, para que eles falem assim, não, vou ficar. Mas eu fui convidado para ir para a balada. Não, mas eu vou ficar na igreja. Tem certeza? Pô, mó brega, ficar na igreja? Não, eu quero ficar porque é uma escolha, eu sei que ali é o melhor para mim. Como que você vê a igreja se posicionando a isso? Eu ainda acho que é um problema, eu acho que é um tabu que as igrejas têm de não falar abertamente sobre a questão do namoro. Então, isso acaba gerando um constrangimento, principalmente no adolescente, né? O jovem, eu acho que talvez um pouco menos, mas o adolescente, ele vai passar o final de semana na igreja, vai chegar segunda-feira, aí o cara lá vai, o que você fez? Pô, eu fui pra balada tal, pô, eu peguei não sei quem, tal. Você fez o quê? Eu fui na igreja. De onde você foi? E aí, o cara, e você, fez o quê? O cara já muda de assunto e tenta sair fora, porque a visão de igreja ainda, sei lá, constrange o jovem. Não pode, aí eu não vou pra lá, porque lá eu não posso fazer nada. E ainda mais assim, né, com a forma como se lida com a questão da Bíblia, da palavra nos dias de hoje, que você relativiza muito, né? Então,
às vezes as igrejas elas vão para um extremo. Então, elas trazem o mundo para a igreja para manter a galera ali dentro, ou elas proíbem muito e indiretamente jogam o cara para fora. Então, acho que falta um pouco desse equilíbrio. Né? Uma das coisas que a gente faz no Teologeeks é justamente tentar pegar a cultura pop, né? O filme, a série, a história em quadrinhos, e trazer aquilo como um paralelo para o cristianismo. Então, a gente discute o cristianismo através da cultura pop. Muito bom. Então, quando a gente faz isso, a gente vai conversar com os caras lá na igreja. A gente fez no ano passado uma série sobre os Vingadores. Então, a gente chamou os caras lá, vamos falar dos Vingadores aqui. E aí, em cada semana, a gente pegou como o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk, o Thor. E aí, personalidade dos caras, como é que eles eram, o que eles faziam. E qual o paralelo? Pô, na Bíblia... com esse. Então, quando você cria uma linguagem própria que deixa ele à vontade, ele passa a convidar as pessoas para irem, porque, na minha igreja os caras falam assim, a gente troca ideia legal, é na nossa linguagem, não tem... E aí você fica nessa de... Eu me sinto livre, né? Eu tenho liberdade para contar alguma coisa. Se acontecer alguma coisa comigo, eu sei que eu posso contar na minha igreja, que não vão me recriminar e nem vão me expulsar. E aí você não cai nesse problema do não peque. Porque quando você coloca... Eu, na minha adolescência, era muito assim, era o medo do inferno. Então, cara, assim, você tinha medo de encostar na mão da menina porque, não, vou pro inferno. Então, você, às vezes, não pecava, não é pelo temor. Na minha época, a gente caminhava. Caminhar não pegava nem na mão. Gente, eu não sou tão velha assim, tá? Mas, na minha época, caminhar era só sentar do lado. Eu já estava caminhando com o cara. Eu já estava olhando, orando por ele. Então, com quem que você está caminhando? Eu tô caminhando com aquele ali, ó. E o caminhar era respeitoso. E pra gente, na época, foi algo que criou dentro do grupo de jovens da igreja, na minha adolescência, onde eu congregava, e que deu certo, assim. Ninguém fazia nada... e não pensava nessa coisa do ir pro inferno, porque a gente tinha certeza de que, poxa, aqui é o meu limite, então eu não vou passar daqui. Eu tô caminhando, se der certo, a gente namora. Então a gente tá orando e caminhando. Pronto. E demais, né? Era engraçado pensar nisso, né? Porque, você olha para aquilo e fala, não tem nada a ver. O quanto, às vezes, você ia não pelo temor a Deus, você ia pelo terror do inferno. Fala, cara, eu não quero pais, isso. O pai vai bater, o pai vai disciplinar. E aí a gente tinha lá, que na época, chegar e pedir permissão pro nosso líder e conversar. E eles falam assim, cara, é muita regra para uma coisa que não precisa. Né? Se tá legal entre os dois, caminhou, conversou. E assim, se entenderam, é legal... As pessoas saberem, é legal as pessoas saberem, é legal porque o teu líder pode te ajudar, pode chegar com você, sentar, conversar, você cria um porto seguro ali. Agora, quando você começa com muita imposição, eu acho que é aí onde as igrejas perdem. E essa imposição é muito séria, porque, depois eu vou estender a pergunta aqui para o Neto, a posição é muito séria. Uma vez eu participei da reunião de adolescentes da minha igreja, não tinha ninguém para cuidar deles naquele dia, a pessoa ficou doente, eu fui. E aí eu abordei sobre pecado, mas mostrei um vídeo bem inusitado e tal... Bem à vontade. Quando chegou na oração, eu falei, olha, você que precisa de oração, que você pecou, que está, assim, desesperado e tal, precisa de perdão de Deus, vamos orar. E fique à vontade. Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser... Gente, mas foi um choro na sala com pessoas, com adolescentes de 13 anos. E eu me perguntei assim, mas que tanto pecado que eles têm, assim... já nessa idade. E a gente acha que não tem, mas eles têm muitos, porque acaba escondendo, com medo do pai, da mãe, com medo do pastor, com medo da sociedade cristã, de impor e de não poder contar, de não poder dividir e de não poder receber o perdão de Deus. Então, isso é muito sério. E só anexando o que ele falou, às vezes, realmente, infelizmente, o que a gente vê é o mundo entrando na igreja a fim de conquistar não, vamos na minha igreja tem balada. Só que aí ele vai um dia, na semana seguinte não vai ter balada. Ele não vai mais. Ele é atraído pela balada e não pelo evangelho. Nada atrai mais do que o puro evangelho. Se não fosse assim, por que a gente estaria na igreja? Seria uma chatice. Exatamente. Jesus tem que bastar. É o prazer, que eu volto de novo a citar. Prazer na lei do Senhor. Prazer na lei do Senhor. Salmos, capítulo 1, verso 2. É o prazer na lei do Senhor. Não existe outro prazer para nós. E eu acho que esse tem que ser realmente a pauta, né? Aquilo que permeia a nossa vida, que vai nos adestrando. Como que você vê, Neto, essa parte aí do posicionamento da igreja em relação ao namoro cristão? É engraçado porque a gente fala
por exemplo, eu sigo várias igrejas no Instagram, igrejas do Brasil inteiro, igrejas de fora, e tem gente fazendo trabalhos muito legais e relevantes para essa faixa etária, por exemplo. Ou trabalhos como que a gente está ouvindo aqui hoje. Isso é muito legal, mas é doido porque ainda falta muito a percorrer. Isso não chegou a todo mundo ainda. Ainda tem muitas igrejas caindo ainda em religiosidade, segurando o adolescente por causa de medo e por causa de pressão, sabe? E eu não vejo nada de errado nisso, porque se a gente for pela palavra, o próprio Paulo dizia, ele sabia, ele era conhecedor de tanta coisa, mas ele também sabia falar com aqueles mais simples, de uma forma mais simples, para que o evangelho chegasse a eles também. O próprio Jesus usava de parábolas para falar de coisas que jamais aquelas pessoas poderiam entender, ele usava de parábolas para que elas pudessem entender. Então, por que não a gente usar de coisas criativas, como projetos como esses, para falar com o adolescente de uma forma que ele se interesse, que então ele conheça o evangelho de verdade, ele não saia por mais nada da igreja. Que ele vá só uma única vez à igreja e saia. Essa é uma das coisas que eu brinco muito, eu falo muito para as pessoas. Jesus falava por parábolas. Quais são as parábolas do nosso dia? Isso. É o filme que ele assiste, a série que ele vê, é o desenho, é a parábola dele. Então, assim, não adianta o cara vir e chegar pro cara com aquele... Né, o idioma todo da crentolândia. O adolescente não vai ouvir. O jovem vai e sai fora. O adolescente, às vezes, fica ainda pela amizade. Pô, você chamar o jovem uma vez, duas... Né, no varão, falou varão, o cara vai embora. O cara varou da igreja, vazou da igreja. Acho que já deu tempo também de subestimar adolescente. Eles sabem de tudo, eles participam de tudo, eles estão vivendo tudo. Não e é uma coisa que eu não lembro se foi mais. você ou se foi o que falou. Assim, se o cara não achar na igreja, ele vai catar o celular dele quando chegar em casa, ele vai digitar qualquer coisa, ele vai ver a forma errada. Então você tá quase entregando o cara, você tá jogando a maçã pro cara. Come aí, cara. Tipo, ó, pega aí que é bom. Esse nome é muito bom. É verdade. Eu vou usar isso agora sempre, cara. Olha, não muda. Se você tá pensando em mudar, não mude, Fernando. Não mude a maçã. Deixa essa logo aí que tá incrível, tá bom? Essa pergunta eu acho que é muito importante. Vou fazer ela para o Neto, porque o Neto está namorando e ele vai saber como responder com certeza. Será? Como que você vê os ciúmes? Como que você lida com isso dentro do relacionamento cristão? E até isso é interessante. O casal que eu falei para vocês aqui, que eu comentei nos bastidores, eles sofrem muito com essa questão dos ciúmes. Então, por ter vindo do meio não cristão, isso lá, né, para eles antes de Jesus era normal, ter muitos ciúmes, ter muita briga, ter muita discussão. Quando vem para Cristo e vê que essas coisas começam a diminuir, até que elas cessem, pelo menos deveria ser assim, a gente começa a perceber que aquilo não valia tanto a pena, que, poxa vida, enquanto eu estou brigando por conta dos ciúmes, eu poderia estar passeando com a pessoa que eu amo, eu poderia estar comprando um presente, poderia estar levando ao cinema. Como que você vê isso, Neto? Os ciúmes, ele estraga o relacionamento cristão, os ciúmes, ele faz parte, um pouquinho tem que ter mesmo, porque tem que ter cuidado. Como que você vê? Totalmente. Acho perigoso isso. Eu já ouvi muitas vezes falar, você não sente ciúmes, então você não ama. Mas até que ponto? Porque ciúmes... Não é o que a Bíblia diz, né? Não é o que a Bíblia diz. Ele não arde em ciúmes. Exato. Ponto. E acho que é exatamente isso. Voltando de novo, eu amo a Deus, eu amo você. A gente tem uma vida transparente, uma vida baseada na palavra. Não tem por que perder tempo com esse tipo de coisa, sabe? No meu caso, eu evito falar das minhas experiências pessoais porque a gente ainda não é casado, mas a gente tem lutado para isso, sabe? Quando aparece alguma coisa nesse sentido, vamos conversar, vamos parar um pouquinho, porque tá errado, isso não vai fazer bem pra gente. Olha, eu sou isso aqui, lembra? Você é isso aqui, lembra? Então vamos voltar para o início, porque a gente acredita no outro, a gente é transparente um com o outro. A gente confia um no outro, então não tem espaço para esse tipo de coisa. É isso mesmo. Não quer dizer que eles são perfeitos, não, viu, de gente? forma alguma. Mas caminham, né? De glória em glória, de vitória em vitória. E os ciúmes, na verdade, tem dois lados, né? Após o outro. Um sou eu, que sou inseguro por alguma experiência que eu tive no passado, ou com alguém, ou até na minha família. E aí eu tenho insegurança. E a pessoa e tem outro lado, se a pessoa ela transmite essa segurança. Ciúmes nada mais é que a insegurança, seja minha ou da pessoa. Então, se é minha, então eu tenho que me tratar, tenho que conhecer, me aproximar de Jesus a ponto de perder essa insegurança, de ser transformado, de ser curado e também de poder enxergar isso na outra pessoa. Amém. É aquela coisa, às vezes parece, eu não sei se é a experiência sua, mas parece que mulher, ela se sente amada quando você tem um pouquinho de ciúmes, né? Eu falo assim, poxa, você não tem ciúmes? A pergunta que fica,
eu tenho razão para eu ter ciúmes? Tem. Se tem, estamos com problema. Mulher é muito emotiva, né, gente? Mulher vai muito pelo coração, homem é mais racional. Mas é verdade, muitos relacionamentos acabam pautando em cima desse detalhe. Então, se você não tem os ciúmes, né, você não me ama, ou então você não quer estar perto de mim. E é totalmente ao contrário. Que bom que ele não tem ciúmes. Por quê? Porque quer dizer que ele te ama muito, você confia, você tem segurança naquela pessoa e vai dar tudo certo e o Senhor vai abençoar. O que é diferente de zelo. Zelo, exatamente. Zelo, sim. Por exemplo, se eu vejo a minha esposa conversando com um amigo meu ou com alguns amigos meus, eu não tenho por que ter problema com isso. Agora, se vê um cara que eu nunca vi na vida, tá chegando, homem manja, né? Já olha aquele... Já chega do lado daquele abraço nela. Aí, meu, então... você já faz o irmão ali morder a calçada, né? Porque é zelo, né? Vem cá, morde a calçada aqui. Morde aí. Conversar, querido. Então, Perfeito. Acho que é essa a colocação, né? A diferença entre os ciúmes e o zelo. E isso, biblicamente, é totalmente diferente.